vocês ouvirão o relato do primeiro voo sobre o oceano. Em maio de 1927, um jovem o realizou. Ele triunfou sobre a tempestade, o gelo e as águas vorazes. Entretanto, que seu nome seja apagado, pois ele, que se orientou por sobre águas extraviadoras, perdeu-se no pântano das cidades. Tempestade e gelo não o venceram, mas seu semelhante o venceu. Uma década de glória e de riqueza, e o miserável ensinou os carrascos de Hitler a pilotar bombardeios mortíferos. Por isso, seja apagado o seu nome. Mas lembrem-se, nem a coragem, nem o conhecimento dos motores e das cartas náuticas inscreveram o antissocial na epopeia. Salve, aviadores! Aqui é o Aviador, meu nome não interessa não. Esse é o primeiro podcast do Voo Podcast para Todos. Esse que você ouviu agora é o ator Pascoal da Conceição, realizando a abertura da peça do Brecht, O Voo sobre o Oceano, peça didática radiofônica para moças e rapazes. Ele escreveu a peça, antes de ser O Voo sobre o Oceano, ele escreveu O Voo de Charles Lindbergh. Só que isso em 1928, 29. Em 1940 e pouquinho, eles pediram autorização do Brecht para realizar a transmissão dessa peça e ele aceitou, mas pediu algumas coisas. Uma dessas coisas era que essa carta, que vocês acabaram de ouvir, fosse colocada sempre antes da peça acontecer. Porque nessa carta, vocês bem ouviram, o Brecht pede que a gente esqueça o nome de Charles Lindbergh. Por quê? Porque ele ensinou os nazistas a pilotarem bombardeiros terríveis. Bom, hoje a gente começa o Voo Podcast e eu também fui incumbido para ler uma carta para vocês sobre esse nosso voo, a carta de voo para todos os aviadores que estão conectados aqui, as camaradas aviadoras e você que está aí nos ouvindo. Então, vou ler duas cartas para vocês. 1. A peça. O Voo, peça podcast para todos, é o novo espetáculo do coletivo teatral Nietzsche, núcleo de investigação teatral criado a partir da livre inspiração do texto O Voo sobre o Oceano, peça didática radiofônica para moças e rapazes de Bertolt Brecht. Este texto, escrito em 1927, é um roteiro de exercícios para atores, como todas as suas peças didáticas, e conta a façanha do aviador que pela primeira vez na história da humanidade cruzou o Oceano Atlântico sozinho em um avião. Brecht propõe no texto uma utilização inédita do rádio. O autor alemão pede que utilizemos o rádio não como emissor apenas, mas como uma ferramenta de comunicação. A relação com o rádio que o Brecht propõe ser necessária para a criação dessa peça didática, a nossa, é base para a pesquisa sonora musical que pretende ser um teatro podcast. Enquanto o público presente assiste à encenação, que trará elementos de bastidores de rádio ou de um estúdio de Foley, produção de sonoplastia, um outro público poderá acompanhar online o áudio da peça, ouvindo as canções, sons, diálogos e reflexões filosóficas através da história do aviador que voa de um ponto a outro, utilizando a tecnologia e travando relações com as forças da natureza na busca do que é natural. A recriação do texto investigado pela equipe do Nietzsche toma como elemento principal a própria travessia do homem como um feito simbólico para a humanidade. O aviador busca atingir pela primeira vez algo que nunca foi alcançado e a reflexão que a transformação de paradigmas causa no aviador durante sua travessia é o fio condutor da peça do Nietzsche. 2.
o podcast. O Voo Podcast é o nome do podcast do grupo Nietzsche, que estava, né, na verdade, ensaiando a peça O Voo, peça podcast para todos, livremente inspirado nesse texto vanguarda do Brecht. O grupo vem desenvolvendo sua pesquisa cênica para a montagem do espetáculo, voltados para a encenação de uma transmissão de rádio podcast que conta e canta a história do primeiro aviador a cruzar o Oceano Atlântico sozinho. E diante dos graves fatos que vêm ocorrendo por conta da pandemia no Brasil e no mundo, o Nietzsche resolveu abrir um canal de podcast como forma de contribuir para o imaginário e a poesia de todos que estão em suas casas nessa quarentena. A primeira temporada de 9 capítulos do podcast, com duração de 30 minutos cada, seguirá a história da peça como um fio condutor para desenvolvimento dos debates de cada capítulo. As cenas da peça serão temas a serem desenvolvidos entre os apresentadores, que trarão notícias, músicas, poesias e textos reflexivos, realizando um paralelo entre a trama da história e o momento que estamos passando. Livre para todos os públicos, o Voo Podcast busca ser uma ferramenta de diálogo entre público e artistas. Além dos capítulos da história da peça, serão realizadas no futuro entrevistas com convidados e também a produção de outros conteúdos, como os vídeos, fotos, textos e músicas, que serão disponibilizadas no site do projeto, que já está no ar e está em construção, o hangar está em construção. O nosso site é ovoopodcast.com.br. Se você agora colocar, é possível que você veja só o nitinho ali, esse desenho da Serra da Capivara que parece uma antena, apontando que em breve a gente vai colocar esse podcast lá para dar start. Esta é a nossa carta, certo? E eu espero que vocês tenham uma boa viagem. Embarquem, aviadores! Câmbio! Bom, eu sou o aviador Cicrano. E, bom, como o assunto desse episódio é o apelo geral, que é uma das primeiras cenas dessa peça do Brecht, O Voo sobre o Oceano, nós vamos escutar aqui duas canções que o Nietzsche, o nosso grupo, compôs nesse processo. Duas canções sobre esse mesmo trecho da peça. Essa cena se chama O Apelo Geral. A primeira versão que a gente vai escutar é mais antiga, e a segunda foi composta pelo Adriano Salhabi, nesse ano mesmo, de 2020. Então vamos à primeira versão, a versão mais antiga. Todos juntos, cantem as canções e juntos... Repitam! Suba nele. Agora vamos escutar a versão que o Adriano Salhabi compôs nesse ano para o mesmo texto, que é o Apelo Geral. A coletividade pede a vocês, repitam. A primeira travessia aérea do oceano. A primeira travessia aérea do oceano. Todos juntos cantem as canções e juntos leiam o texto. Aqui está o aparelho, entre nele, suba nele. A coletividade pede a você. Suba nele. Câmbio.
A coletividade anuncia: em tempos de pandemia, unam-se. Nos países e cidades epicentro da crise do coronavírus, presenciamos a união da sociedade em grupos e brigadas solidárias. Na Itália, especialmente, diversos grupos foram criados para apoiar e cuidar daqueles mais vulneráveis em tempos de crise. Pessoas independentes criaram caminhos para comprar alimentos e remédios para os mais idosos e cuidar das pessoas que estão doentes e não podem ficar sozinhas. No Brasil, temos exemplo também de coletividade. O MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, é um dos principais a organizar brigadas solidárias, fazer cadastro dos interessados, doações de alimentos, itens de higiene e também doações financeiras. O MST, por sua vez, está fazendo um verdadeiro trabalho de doação de alimentos às comunidades carentes e também pegando para si a causa indígena, tanto esquecida nesses tempos de corona. Além disso, temos sites tais quais o Você que está chegando, que reúne todas as iniciativas. Salve Jefferson, você que está chegando? Eu estou rapidamente aqui no Instagram, porque eu estou fazendo gravação direto no YouTube. Para ajudar. Estamos gravando o Voo Podcast. Meu nome é Fulana de Tal, da cidade de Aqui. Câmbio. Em breve eu vou ter que cair aqui para continuar minha gravação. Você pode correr lá pro YouTube e acompanhar as nossas atuações. Salve, salve, aviadores! Estou aqui nesse avião como onça reflexiva e venho aqui trazer a minha humilde opinião sobre essa matéria que a nossa fulana de tal nos trouxe. E é interessante, né, a gente pensar o poder da autogestão, né? Apesar de nós vivermos ainda num sistema em que há um representante, né, onde há a necessidade de uma representação governamental, mais do que nunca com essa pandemia, a gente percebe o quanto as pessoas estão se auto-organizando, né? Claro que a gente tem esses grupos, né, como o MLB e também o MST, ao vivo no e YouTube, algumas ações fazendo online, transmissão mas do Voo Podcast, então corre para lá. Né, daqui a pouco eu vou ter que desligar aqui para fazer minha finalização do podcast. As pessoas têm se organizado nos grupos de WhatsApp, né, para se ajudar mesmo. Então tem sido um momento em que a coletividade realmente está restaurando um senso de colaboração, né? E o que isso mostra para nós é uma verdadeira transformação, algo iminente, né? Uma necessidade iminente que já vinha sendo aí pedida, clamada, né? Para que parássemos e olhássemos para o que realmente é essencial para nossa continuidade, fazendo gravação ao vivo lá no YouTube do podcast. Também. Então você pode acompanhar lá no YouTube nossa gravação. Depois você vai poder ouvir o podcast com um áudio tratadinho. É também a Brenda tá falando. Uma lente, uma escolha, né, da Corre gente pro YouTube, minha gente. Isso, sai daqui e vai pro YouTube. Quais são as aprendizagens que todo esse processo está trazendo para nós, né, enquanto comunidade, enquanto espécie. Estamos realmente nos unindo, Brenda, estamos realmente encontrando meios Gabriel, de nos organizar, Mabi, colaborar, contribuir, diferente do que, de algum modo, a mídia, né, com a sua manipulação e medo e controle, provocou inicialmente. Agora existe realmente um movimento, né, de união, que tem trazido aí muitas dádivas, eu diria. Sinto que a gente vai atravessar esse momento ainda por um tempo que ninguém sabe, mas talvez seja o tempo necessário para que a gente realmente restabeleça a nossa relação com a nossa essência, né, coletiva,
Vou passar minha palavra para outra reflexiva daqui. O que é que você acha sobre isso? Câmbio. Quem é você neste coletivo? Qual o seu domínio? O da ação, criador, o que compartilha, o espírito brincalhão, o da emoção, da cura, da receptividade, da confiança, da compreensão, o da mente, da moralidade, da luta, da exaustão, do estresse, da política, da repressão, o avarento, o esquizofrênico, o preguiçoso, o sofredor, o impaciente, o pessimista, o que teme, o que é orgulhoso, ansioso, raivoso, ou o que domina a natureza física, o abundante, o aventureiro, o que floresce, o que desacelera, o que vê possibilidades, o que experimenta, o que participa, o que celebra, o que medita, o sonhador, o harmonioso, o consciente, o que coopera, o que desfruta, o que orienta, o que transforma, o que trabalha. O que você está plantando? O que você está nutrindo nesse momento? Qual a virtude ou desvirtude você carrega consigo quando não há o externo, quando não há o social, quando só há você? Quem é você no meio do caos? Tá difícil? Tá. Não estamos acostumados com tudo isso. Oposições políticas, a falta de contato social, a convivência mais ativa com nossos familiares, ou a falta da convivência com... Pois há muitos sozinhos. Deixa eu arrumar isso. Voltando. A gente precisa desenvolver novos métodos de trabalho. Ai, gente, desculpa, eu perdi o fio da meada. Preciso retomar, posso? Não tem problema, depois o Gabriel ajeita. Vai da onde você acha que... Claro, com certeza. E esse seu texto estava muito incrível, porque eu acredito que é realmente esse lugar da gente parar para refletir quem somos nós, né? Então, todos esses adjetivos, né, que você trouxe, eles realmente nos vêm para pensar qual é o posicionamento que tomaremos diante de tudo. Já passou, não foi só 1, 2, 3 dias, já se passaram 20, mais de 20 dias, e realmente não tem mais como a gente escapar desse lugar de observação interna e realmente agir, não é mesmo? Eu vou passar a palavra para você continuar essa maravilha. É tempo de se olhar para que possamos construir relações amistosas, ética, de bom senso, baseada em valores como solidariedade, a reciprocidade, a generosidade, o espírito comunitário e o espírito coletivo. Mas isso só poderá ser feito a partir do momento em que você atende ao apelo geral e olha para onde você está neste momento. Quem é você neste apelo coletivo? Meu nome é Pássaro Zen e, atendendo ao apelo coletivo, eu subo no aparelho. Câmbio. É muito boa essa fala mesmo, porque parecia um monte de personagens, né? E é muito difícil, sei lá, será que todo mundo tem esse monte de personagem dentro de si, né? E quando a coletividade pede a vocês, repitam, o repetir a gente acha que é fazer igual, mas na verdade não existe o igual, né? A gente está passando por um momento único mesmo, né? E a gente tem que se atentar a todas as coletividades, né? Coletividades das brigadas, de alimentação. Hoje mesmo eu vi o SATED, eles falaram que se tiver algum artista passando por uma dificuldade muito grande, ou uma entidade, ou alguém, você através do SATED consegue encaminhar uma cesta básica, uma ajuda. Então, acho que se você não tem esses personagens que a Giovana elencou, você se conecta nas falas coletivas, nas falas onde... E o que são essas falas coletivas, né? Onde a gente pensa no próximo, né? Onde a gente cuida do próximo, porque tem também algumas falas coletivas que botam a gente em risco, vocês não concordam? Sim, certamente. E eu acredito que toda ação gera uma semente. Então, se nós começamos uma ação, mesmo que
a pessoa que esteja do nosso lado não tenha pensado naquilo ou tido essa ideia, talvez essa semente seja algo que venha a florescer daqui a um tempo, né? Então eu acredito que nós temos, sim, mais do que nunca, a percepção, né, que as nossas ações influenciam as pessoas que estão à nossa volta. E trazer todas essas reflexões de quem queremos ser, quem estamos sendo, é justamente uma forma da gente conduzir, né, as nossas ações, os nossos próximos passos, pensando numa contribuição para todos mesmo, né, saindo desse lugar individualista que o sistema capitalista colocou, condicionou a todos, né, durante muito tempo, porque esse é um sistema que já é falido, né? E mais do que nunca a gente está vendo a quebra desse sistema. As pessoas precisam realmente se unir para conseguirem fazer esse giro, não só de dinheiro, né, mas do que puder. É claro que existem grupos, né, que estão trazendo contas, né? Então eu recebo diariamente, né, em grupos diferentes no WhatsApp, conta de pessoa tal que está, né, recolhendo dinheiro para distribuir ou para ir comprar a cesta básica e tal. Então tem esse lugar sim da redistribuição do dinheiro e tem também esse lugar dos alimentos mesmo, né, das pessoas voltando a plantar, né, da gente sabendo essa história de que não é possível plantar em apartamento, né? São várias crenças que estão caindo por terra, né? Porque é possível sim a gente fazer plantação nos nossos vasinhos, nos nossos apartamentos, né? Eu mesma tenho aqui, moro em apartamento e tenho aqui minha cebolinha, meu manjericão, né? Plantei essa semana, né, mais coisas, tem uma beterraba, uma pimenta. Então é isso, né? A natureza ela é abundante e é claro, a gente pode também contribuir dessa maneira, não é? Então eu acho que é uma grande oportunidade mesmo para a gente se recriar enquanto sociedade. Câmbio! Mesmo porque o Brecht fica reiterando no texto, incessantemente, depois que ele fala para tirar o nome do Lindbergh, ele fica o tempo todo, enquanto o aviador, porque o aviador, sem fazer spoiler, embora o Brecht não tenha problema com spoiler, ele quer que todo mundo saiba o que acontece para você ir refletindo a cada quadro, e aqui nesse podcast, a cada quadro que a gente avançar, a gente vai refletir, vamos voltar, mas ele fica falando, repetindo incessantemente que o aviador não está sozinho, porque ele construiu o aparelho dele, não foi sozinho, foram com muitos outros criadores. Enquanto ele está voando, ele não está sozinho, são muitos. Então é um momento muito interessante da gente pensar como eu estou isolado e mesmo isolado eu posso contribuir para o mundo. E automaticamente a humanidade, ou quem está se isolando para preservar a vida, vai ver que a vida da Terra tá assim, as tartarugas estão indo para a praia botar milhares de ovos, eu tenho escutado cada vez mais passarinhos, as maritacas estão voando loucamente mais alto aqui, e por aí vai. Uma amiga falou, nossa, eu nunca tinha visto um morcego em São Paulo por causa do silêncio. Óbvio que não é consentimento, mas essa contribuição, né, com a humanidade tem a ver com esse voo, porque você não está sozinho voando nesse aparelho, não é verdade? Alguém quer fazer uma consideração ou eu chamo o final? Tem que chamar o Gabriel, né, Gabriel? Até jornalisticamente, tem uma notícia muito interessante, que é de que a camada de ozônio está se restabelecendo devido à falta de poluição até, né? Não tem mais carro, não tem mais coisa circulando, não tem mais indústria funcionando. E o curioso é que ela está se reconstruindo a uma velocidade tão rápida que a gente chega a ouvir o som dessa reconstrução. Então, se nesse período você ouviu um barulho de maquinária que parecia vir de lugar nenhum, era na realidade a camada de ozônio se reconstruindo e a NASA
teve que liberar uma declaração, um statement, como eles falam, explicando do que se tratava, porque era um som absurdamente alto, impossível de não ser ouvido e que se repetia de maneira muito similar em diferentes partes do mundo. Você tem relato disso na China, nos Estados Unidos, na Europa e especialmente no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, foi onde a NASA registrou alguns dos ruídos mais altos dessa reconstrução. E o absurdo é que o medo dos cientistas é que essa reconstrução está se dando de maneira tão rápida que isso pode, na realidade, causar um problema no na nossa quantidade de oxigênio e também na pressão gravitacional, devido a essa velocidade com a qual nós não estávamos acostumados e porque nem sequer estava vendo reconstrução nos últimos 20, 30 anos. Então é curioso que esse coronavírus está causando também em termos ambientais. Alguém quer fazer mais uma reflexão? Posso chamar você, né, Gabriel? Seria isso, né? Pois você corta isso, pode cortar a próxima. A minha. Então eu vou fazer a chamada. Eu vou chamar você pra música final, né? Tá bom. Então vou lá. Estas são as primeiras reflexões diante da cena do Brecht, que é a coletividade pede a vocês repitam a primeira travessia aérea do oceano, todos juntos cantem as canções e juntos leiam o texto. Leiam o texto do Brecht, leiam vários textos, porque isso ajuda a gente a interpretar a vida e passar por dificuldades. E esse texto do Brecht, o aviador, o tempo todo querendo um objetivo, que é pousar, que é chegar, ele enfrenta vários desafios diante da natureza e ele aprende com a natureza. Bom, agora para fechar, vou chamar o Gabriel para as nossas últimas músicas e canções. Câmbio! Bom, como a gente está tratando de Brecht, né? Estamos voando com Brecht. Vamos colocar aqui uma música do Guilherme Calzavara, grande ator e músico aqui de São Paulo, que compôs uma canção em cima de um poema do Brecht. E essa canção se chama O Dinheiro. Ao trabalho não quero seduzir, para o trabalho o homem não foi feito, mas do dinheiro não se pode prescindir, pelo trabalho é preciso ter respeito. O homem para o homem é uma caça, grande é a maldade no mundo inteiro, por isso junte bastante, mesmo contrapassa, pois ainda maior é o amor ao dinheiro. Ainda maior é o amor ao dinheiro. O dinheiro a você todos se apegam, é tão bem-vindo como a luz do sol. Sem dinheiro, os próprios filhos o renegam. Você não vale mais que um caracol. Com dinheiro não precisa baixar a cabeça. Sem dinheiro é mais difícil a fama. Dinheiro faz com que o melhor aconteça. Dinheiro é verdade. Dinheiro é flama. O que seu bem disser, pode acreditar. Mas sem dinheiro, não busque seu bem. Sem dinheiro ela lhe será roubada, somente um cão lhe será fiel. Os homens colocam dinheiro em grande altura, acima do Filho de Deus, o herdeiro, querendo roubar a paz.
mais de um inimigo já na sepultura. Escreva em sua laje, aqui jaz dinheiro. Escreva em sua laje, aqui jaz dinheiro. Os aviadores desejam a todos vocês... Não, é todos, né? E é os aviadores, os aviadores, né? Tá. Os aviadores do podcast... Não. Como é que é? Como é que eu tinha falado da outra vez? Como é que era, Gabriel? Os aviadores. Desejam a vocês todos... Acho que era isso, uma coisa assim. Tá. Desejam a todos uma boa viagem. Tá. Atenção. Os aviadores desejam a todos. Os aviadores desejam a todos uma boa viagem. Bé! 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 Suba nele!